Se você me permite, eu vou gravar de pijama esse vídeo, porque assim, não tá fácil pra mim. Meu Instagram foi hackeado e sequestrado essa semana, entendeu? Não tá sendo fácil, coisas simples como trocar de roupa são desafios absurdos. Também tentei usar o teleprompter, não consegui, tô muito estressada. O teleprompter me estressou mais do que o hacker. Para alcançar 900 mais na redação do Enem, ou seja, uma pontuação de 900 para cima, você não pode cometer esses erros. Meu nome é Luma, eu sou especialista em redação para o Enem, mais conhecida como a fada da redação. E eu tô aqui hoje de pijama para te ajudar a alcançar de 900 pontos por cima na redação do Enem sobre qualquer tema e em 40 minutos. Eu sempre digo para vocês o que fazer para chegar aos 900 mais. Mas agora eu vou te dizer o que não fazer. Será que você está cometendo algum desses erros? Número 1. Circular o número das linhas. Quando eu estou escrevendo redação, uma prática muito comum é eu marcar as linhas para eu saber quantas linhas eu estou usando para cada parágrafo. Eis que, estudando o material do corretor, sim, estou estudando o material dos corretores que o INEP liberou para gente, e lá eu descobri que se você circular o número da linha, isso é contado como se fosse um desenho e se encaixa numa coisa chamada formas elementares de anulação. Acontece que você cometer isso te leva a nota 0. Gente, eu fiquei em choque. Porque esse é um detalhe muito besta. Tipo assim, tudo bem, se você desenhar um na folha de redação, é claro que ela tem que ser zerada. Mas se você circula alguma coisa, algum número da linha ali dentro daquele quadrado da folha de redação, você também tem sua redação zerada. Eu fiquei em choque que fazer simplesmente isso vai zerar automaticamente sua redação. Ela nem vai ser corrigida nas 5 competências. Então você pode escrever uma redação digna de nota 1000. Se por acaso você circular o número da linha em algum momento, ela vai ser anulada. Então tome muito cuidado quando for marcar o número de linhas necessário em cada parágrafo. No rascunho isso não é um problema, mas na folha oficial isso te leva a nota 0. 2. Desenhar no título. Outra coisa que eu descobri lendo esse material é que desenhar no título é um problema bem grande. Então assim, título não é obrigatório. Então ele não aumenta e ele não diminui a sua nota. Mas se você desenhar no título, fazendo, por exemplo, uma nuvenzinha em volta, sua redação é zerada. Então você, louco do lettering, segura teu forno. Eu já nem recomendo usar título por não ser um critério de avaliação e não poder, portanto, aumentar nem diminuir a sua nota. Agora, você imagina se você resolve enfeitar o seu título com uma nuvenzinha e zera sua redação por isso? Você já sabia disso? Porque assim, eu não sabia, pra mim é completa novidade. 3. Inventar dados. Volte e meia eu recebo a pergunta: Luma, eu posso inventar dados estatísticos na minha redação? Luma, eu posso inventar uma citação? O corretor vai descobrir e eu tô aqui para te pedir que não faça isso. O repertório na redação do Enem para contar a nota máxima na competência de número 2, que é a competência que avalia especificamente repertório, ele precisa ser legitimado. Isso significa que ele tem que estar ligado a uma área do conhecimento e ele tem que ser real. Existe a possibilidade do corretor não verificar se aquele dado é real? Existe. Agora, você imagina que estranho se você acaba tirando nota 1000 na sua redação, ela vai ser publicada, né? Ela vai se tornar pública, e aí as pessoas descobrem que você tirou 1000 com uma informação que não é legítima. Eu sei que você quer facilitar a sua vida, mas existem outras formas de se preparar, de ter um repertório legítimo, de forma inteligente, estratégica e mais fácil, que não seja inventando dados. 4. Generalizar. Na sua argumentação, tome muito cuidado para não generalizar a discussão.
Para que isso não aconteça, você pode usar advérbios, por exemplo. Então eu vou te exemplificar aqui. Você está argumentando, está lá no meio do seu parágrafo e você é uma redação sobre violência infantil. E aí você está falando que a violência infantil acontece muitas vezes na casa da criança ou do adolescente. Quando você usa o muitas vezes, você não está generalizando. Você está tomando cuidado de não generalizar, dizendo que todos os casos de violência infantil acontecem em casa. Mesmo que você não use a palavra todos, o pronome todos, você generaliza quando você diz os casos de violência infantil acontecem dentro das casas. Então, para não fazer isso, você pode simplesmente colocar os casos de violência infantil, vírgula, muitas vezes, vírgula, acontecem dentro das casas dessas crianças e ou adolescentes pelos seus pais ou responsáveis. Ou você pode usar em muitos casos. Em muitos casos, vírgula, a violência infantil é um problema delicado por acontecer dentro das casas das crianças e dos adolescentes. Isso vale para todo e qualquer tema. Então, assim, vai falar sobre crise hídrica e sobre o uso indevido da água. Nem todo mundo usa água de forma indevida. Digamos assim, que se de 100 pessoas, uma usa água direito, com consciência, sem desperdiçar, isso já desmonta o teu argumento quando você fala. As pessoas desperdiçam água no uso cotidiano. As pessoas significa todas as pessoas. E você não está se referindo a todas as pessoas, mas a maior parte delas. Você não pode generalizar. Mesmo que você não escreva todas as pessoas, se você fala as pessoas, você já está generalizando. Então eu quero pedir para você tomar esse cuidado basicamente em 3 lugares da sua redação. Na problematização, que é a segunda frase na introdução, onde você vai apresentar para o leitor qual é o problema. Então você está falando de suicídio e você quer dizer que os casos de suicídio muitas vezes são motivados por transtornos mentais, psicológicos não diagnosticados e devidamente tratados. Você tem que colocar muitas vezes, porque aí você está dizendo que não são todos os casos de suicídio, até porque você nem tem conhecimento sobre todos os casos, nem tem como ter. E na sua argumentação, ou seja, na parte F. Na parte F da sua redação, que é da metade do parágrafo de desenvolvimento para baixo, é o momento em que é mais propício a gente acabar generalizando, que é quando a gente vai argumentar. Então, por exemplo, se você está falando sobre insuficiência legislativa, você pode dizer que aquela lei não é o bastante para resolver a maioria dos casos daquele problema. E não todos os casos. Pode ser que em alguns casos, a Lei Maria da Penha, por exemplo, tenha sido suficiente para resolver a violência contra a mulher. Em algumas casas, em algumas famílias, com certeza essa lei teve alguma efetividade. Mas na maioria dos casos ainda não. Por quê? Porque muitas vezes não há nem a denúncia. Se há denúncia, o judiciário é muito lento e essas mulheres estão convivendo com os seus abusadores muitas vezes, dentro de casa. Então o seu argumento ele faz muito sentido, mas a partir do momento que você generaliza, você deixa ele muito frágil. 5. Usar ditados populares e ou frases religiosas. Eu já recebi essa pergunta. Luma, posso usar ditado popular na redação? Luma, posso fazer alusão a trechos ou ensinamentos da Bíblia? E eu não recomendo que você o faça. Seu repertório precisa ser legitimado. Isso quer dizer que ele precisa estar atrelado a uma das áreas do conhecimento. Sejam áreas científicas, sejam áreas literárias, artísticas. Como é o caso de quando eu uso como alusão quadros, livros, autores da literatura. Então, quando você usa um ditado popular ou uma alusão a um trecho da Bíblia como embasamento da sua argumentação, o corretor pode entender, primeiro, que o seu repertório não é legítimo, porque ele não está atrelado a uma dessas áreas do conhecimento das quais eu falei, e segundo, que a sua argumentação não é consistente, porque quando ela vai embasar, ela embasa-se em um repertório não legitimado. Você pode continuar gostando de ditados populares ou versos, trechos bíblicos na sua vida pessoal, mas na redação eu não recomendo que você o faça. Além disso, na competência 5 é avaliado o respeito aos direitos humanos. E o que a prova do Enem entende por direitos humanos é algo que está descrito, inclusive, no material do corretor. E um dos aspectos é a laicidade do Estado. O Estado é laico, portanto, essa laicidade não pode ser ferida na sua proposta de intervenção. Claro que
usar um trecho bíblico como alusão não é necessariamente ferir a laicidade. Mas de qualquer forma, eu acho que há então mais de um motivo pra gente não usar esse tipo de repertório. Não há nada que proíba isso, mas, além disso, não está na lista de estratégias argumentativas do próprio manual do participante. Então, ela tem como estratégias argumentativas sugeridas exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, que é o que a gente chama de argumentos de autoridade, pequenas narrativas ilustrativas, que é quando, por exemplo, você narra uma cena de um filme para ilustrar determinado problema, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares de estilo, que é também uma estratégia de exemplificação. E um último motivo pelo qual eu não recomendo que você o faça é que alusões a ditados populares ou trechos bíblicos não estão presentes em redações nota 1000. Eu não vi até hoje uma redação que tirasse 1000 e que tivesse esse tipo de alusão, e as redações nota 1000 são nosso termômetro, lembra? Elas é que apontam pra gente como a grade de correção se materializa e quais são as tendências do que está se tornando muito bem visto e melhor aceito pela banca no Enem, como é o caso dos tipos de repertório. Então a gente vê muitas redações nota 1000 com alusão filosófica, principalmente alusão a leis e documentos oficiais, como é o caso da Constituição, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, alusões históricas, alusões literárias, mas a gente não vê alusões a ditados populares e nem trechos bíblicos. Outra coisa que não está nem nas estratégias argumentativas do manual e nem nas redações nota 1000 é o erro de número 6, fazer pergunta. Pergunta é uma estratégia argumentativa muito ultrapassada. Não importa se é uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que você não faz para ter uma resposta, sim para gerar reflexão, ou se é uma pergunta a ser respondida, não utilize essa estratégia na sua redação. Não há nada que proíba isso, não há nada que se fale, nada no material do corretor que proíba a pergunta, nada que proíba de usar pontuação, ponto de interrogação. Então não tem nada que te impeça de fazer isso, mas, como eu falei, não está na lista de estratégias argumentativas e não há redações nota 1000 que o fazem. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem usar perguntas na redação, mas eu quero te contar aqui que essa é uma estratégia muito ultrapassada, é uma estratégia que está nos manuais de redação antigos, de uma época que já foi. A gente sabe que os gêneros discursivos, eles mudam com o passar do tempo e a maneira como os tipos textuais se materializam também. Então, por exemplo, há 15 anos, num texto argumentativo, era muito comum ver a estratégia pergunta. Textos bem avaliados, textos em jornais, então isso já teve a sua época de acontecer. Hoje a gente tem novas formas de construir argumentação que são muito mais eficazes, especialmente uma prova que vai te colocar dentro da universidade, como é o caso do Enem. Então há outras estratégias argumentativas que estão descritas no próprio manual do participante do Enem que funcionam muito melhor. 7. Colocar o tema como título. Eu nem recomendo que você se preocupe em colocar o título na redação do Enem, que não cobra título e, portanto, não pode aumentar e nem diminuir a sua nota. Mas pegar aquela frase temática, por exemplo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, e colocar como título da sua redação não dá. Você vai estar, primeiro, gastando uma linha, porque vai contar como linha utilizada. Você tem 30 linhas. Quando você usa uma para título, você não passa a ter 31 linhas na redação. Então, primeiro que você vai gastar, vai queimar uma linha à toa. E além de queimar uma linha, você vai queimar o seu filme com o corretor. Não faz sentido nenhum você atribuir um título que seja a reprodução do tema. Isso também é uma estratégia muito antiga de redação, assim como usar a pergunta. E ela até faria sentido se você estivesse escrevendo uma redação sobre um tema que o leitor não sabe. Então você está escrevendo para uma revista, um texto de opinião, um editorial, e aí você coloca a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Já é um título meio morno, mas tudo bem. Por quê? Porque o leitor não sabe disso. O teu leitor, ele é o corretor de uma prova que estudou a proposta de redação. Ele sabe que sua redação vai ser sobre esse tema, e se não for, ele vai dar uma nota 0. Então você não precisa avisá-lo do tema. Portanto, pelo amor de Jesus, não faça isso. Luma, eu sou ruim com título, meu amor. Eu não sou criativa, eu não tenho técnica, eu não sei como fazer um título. Não o faça,
tá? Começa já a primeira linha da sua redação com o primeiro parágrafo. 8. Colocar vírgula de forma intuitiva. Meu amor, vírgula não é intuição, vírgula é regra. Eu vi esse tweet aqui. Nossa, já tô ficando sem ar, deixa eu colocar uma vírgula aqui. Vírgula não é insuficiência respiratória, vírgula não é intuição. Eu sou asmática, coloco vírgula a cada uma palavra. A pessoa que tiver um bom cardio, inclusive, pode abdicar da vírgula. Vírgula é onde o coração mandar. Eu comecei a usar o Twitter agora, eu tô impossível. Voltando aqui, já me distraí, ó, esse é o problema das redes sociais. Meu amor, se você não sabe como colocar vírgula na sua redação, se você acha que vírgula é intuição, que vírgula é falta de ar, faltou o ar, eu ponho uma vírgula. Pode ser que você acerte, porque como você é um nativo da língua portuguesa, pode ser que a intuição dê certo. Eu vejo muita gente dizendo que dá certo. Mas eu acho que você não quer arriscar isso no dia da prova que vai definir o seu futuro dentro daquela universidade linda e maravilhosa que está te esperando, né, meu amor? Então, qual é a minha recomendação? Estudar vírgula. Inclusive, eu posso te ajudar nisso, se você quiser. Se você quer um vídeo sobre vírgula na redação, coloca aqui nos comentários. Põe a hashtag vírgula não é intuição, para eu saber que você quer um vídeo desse. 9. Ler apenas a frase temática. Para que você possa ir bem na redação e alcançar o famigerado 900 mais sobre qualquer tema, você precisa ler a proposta de redação completa. Não é só ler a frase temática e ir para a redação, meu amor, segura o teu forno. Então, os textos motivadores, eles explicam a gravidade, a profundidade do problema e já apontam, inclusive, intervenções que já estão rolando. Por exemplo, na escala de violência infantil. Eu vou propor um disque denúncia. Já tem, meu amor, e isso está escrito na proposta de redação. Mais uma coisa. Uma dica extra. Escolha muito bem as suas propostas de redação. Treinar com as propostas erradas te atrapalha mais do que te ajuda. Tem que ser propostas bem formuladas na mesma vibe do INEP. O INEP faz umas propostas cagadas às vezes? Sim, mas ele sempre vai cobrar um problema. Ele sempre vai pôr textos que explicam esse problema, sempre. Mesmo tipo 2018, que foi uma proposta super cagada, na minha opinião, super mal feita. A gente já veio aqui, a gente já falou mal. Mas de qualquer forma, dava para entender qual é o problema, que era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Se você quiser as minhas propostas de redação, todo final de semana eu mando uma no Telegram da Fada. É gratuito e o link está aqui embaixo. Eu ia te chamar para ir pro Instagram também, mas ele foi hackeado. Não sei, quem sabe quando você está vendo esse vídeo aqui, já temos um novo Instagram ou já resgatamos o Instagram da Fada. Vou contar aqui nos comentários, tá? 10. Fazer frases muito longas. Um erro muito comum de vocês que vão fazer o Enem é começar uma frase e nunca mais pôr um ponto final. Isso é chamado de parágrafo com período único. Então você começa o parágrafo, põe ponto final só quando o parágrafo termina. Você precisa de pelo menos 3 períodos por parágrafo. Então você tem que pôr ponto final pelo menos 3 vezes em cada parágrafo. Usar frases muito curtas é um problema, mas na redação do Enem, usar frases muito longas é um problema muito mais comum. E o que esse problema gera? Você erra a concordância verbal, você erra a vírgula, porque quanto menos ponto final, mais vírgula você vai precisar pôr. Você erra a concordância nominal, erra a regência, acaba truncando informações. Então eu queria pedir para você observar quantos períodos você está fazendo por parágrafo. O ideal é pelo menos 3. Tudo que eu te contei aqui tem como base o manual do corretor, a cartilha do participante e análise de redações nota 1000. E tem 2 coisas que você acha que são erros, mas não são. E eu vou te contar agora. A primeira delas é usar gerúndio na redação. Você já ouviu que não pode usar gerúndio na redação do Enem? Você já foi penalizado pelo seu professor ou professora por usar gerúndio na sua redação? Pois saiba que você pode usar gerúndio na redação. Inclusive no manual do corretor está descrito mais de uma vez, está exemplificado mais de uma vez redações muito bem avaliadas com o uso de gerúndio. Para quem não sabe, gerúndio é a forma do verbo que termina em NDO e indica uma ação contínua em andamento ou não acabada. Por exemplo, afetando. Isso é um exemplo. Eu tentei pensar mais exemplos, mas eu tô meio bugada. Esse hacker mexeu comigo, não vou negar.
O que você não pode usar na sua redação é gerundismo, que é o que as atendentes de telemarketing fazem, quando você usa muitas vezes gerúndio. Esse é um cuidado que você tem que ter. Assim como o que. Se você usar que na redação, não tem problema nenhum, mas se você usar que muitas vezes, isso é caracterizado como queísmo. Essa terminação ismo, gerundismo, queísmo, demonstra um vício, um excesso. E a segunda coisa que você acha que não pode fazer, mas pode, é repetição. Você pode repetir palavras na redação do Enem, sim, desde que não seja de forma excessiva, que não atrapalhe a fluidez da leitura e que não demonstre falta de vocabulário. Então, por exemplo, as palavras-chave do tema. O tema é caminhos para combater a violência infantil na sociedade brasileira. Você vai repetir a palavra caminhos, você vai repetir o verbo combater ou o substantivo combate. Violência infantil vai ter em todos os parágrafos. Sociedade brasileira vai ter em todos os parágrafos. E tá tudo bem. Essas são palavras-chave do tema e elas podem ser repetidas. Claro que o ideal é que você alterne com sinônimos. Então, uma hora é violência infantil, outra hora é agressão contra a criança. Você retomou o tema usando sinônimos, mas você não precisa fazer isso todas as vezes. Eu usei violência infantil na introdução, nunca mais vou poder usar. E você pode usar outras estratégias para retomar o tema, como chamá-lo de o problema, a problemática, essa questão, tal contexto. Tem um vídeo aqui no canal em que eu ensino como não repetir o tema 1000 vezes. Então é isso. O que você vai fazer agora? Você vai dar um like nesse vídeo, porque, de acordo com dados do IBGE, dar um like nesse vídeo te aproxima da nota 1000, como esses alunos aqui conseguiram. Gente, eu tô chocada com a quantidade de notas 1000 que estão rolando. Tem gente tirando 2 notas 1000 na mesma semana. Isso se deve, com certeza, ao like que essas pessoas dão, tá? Não tô inventando esses dados. A gente se vê lá no Telegram com as minhas propostas de redação. Feito? Então feito.